João Eugênio, mais barato, seria a mesma coisa. Não, mas aqui já tem um cara, né? Já tem um cara. Mas tem que pegar outro. Não é que me complica, não tem nada com isso, mano. Só tem que se defender, né? Vou esperar amanhã o resultado da minha verdade. Não sei, mas o cara pega tanto não tem assim, não precisa nada piscar, né? Sob a proteção de Deus Todo-Poderoso, declaro aberta a 8ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Cambé em 6 de novembro de 2013. Eu solicito ao primeiro secretário, vereador Cecílio, para que proceda a leitura das matérias constantes da pauta. E peço ao vereador que leia os 3 projetos, para que a gente possa estar votando aí, consultando o plenário, para estar votando em bloco. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, funcionários da casa. ITV Cambé Benefício. Projeto de lei número 61/2013. Abre crédito adicional especial no valor de R$150 mil para os fins a que se especifica a autoria executiva municipal. Projeto de lei número 62/2013. Autoriza o Poder Executivo a conceder recursos financeiros à Santa Casa de Misericórdia de Cambé e da outras providências, autoria executiva municipal. Projeto de lei número 63/2013 autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir subvenção social de forma adicional para a Santa Casa de Misericórdia de Cambé mediante convênio firmado entre as partes, autoria executivo municipal. Obrigado, vereador Cecílio. Então, gostaria da confirmação do plenário para que nós possamos estar votando os três projetos em bloco. Então, fica em discussão o assunto. Palavra, senhor presidente. Primeiro, vereador, só para a questão de ordem. Se Vossa Excelência quer falar sobre a questão de ordem? Não. Então tá. Só para a gente colocar, eu só estou solicitando porque os 3 projetos envolvem o mesmo assunto, né? E nós podemos estar tranquilamente com 10 minutos cada vereador, é possível a gente fazer o debate. Então, os vereadores que forem contrários à solicitação para que nós possamos estar votando em bloco os projetos de lei 61, 62 e 63/2013, que se manifestem. Então, aprovado a proposição para que votemos em bloco os 3 projetos. Então, em primeira discussão, os projetos de lei número 61, 62 e 63/2013. Em discussão. Palavra vereadora Estela. Boa tarde, senhor presidente, a mesa composta, a todos os vereadores, a TV Cambé, que nos acompanha nessa sessão extraordinária. Os 3 projetos, como nós colocamos, como o presidente da casa já solicitou e foi aprovado por todos os vereadores, estamos votando em bloco. O primeiro projeto de lei número 61, ele é um projeto que abre um crédito adicional no valor de R$150 mil para se contratar uma empresa para se fazer uma auditoria, né? E acho bastante importante. É uma das coisas que nós temos cobrado bastante até da promotora, que se dê realmente que a gente tenha uma finalização no processo de intervenção, e acredito que para que isso aconteça, tenha que haver uma auditoria naquela instituição de saúde. E essa auditoria pode chegar a custar até R$150 mil. E aí, com certeza, com essa auditoria feita, a gente poderá realmente conhecer o que levou a instituição chegar ao ponto de, no caso, ter a intervenção, né? No segundo, ele abre, né, o crédito, concede, autoriza o crédito para que essa auditoria seja contratada. E o terceiro é a subvenção. Nessa semana, na sessão de segunda-feira, nós falamos bastante sobre isso, e esse aporte vem somar aí as necessidades daquela instituição de saúde. E que nós todos aqui estamos muito felizes em poder aprovar
esse aporte, atendendo às necessidades daquela instituição, para que ela melhor possa atender aos nossos munícipes. É isso, senhor presidente. Se permite uma parte, nobre vereadora? Sim. Não, até pegando um gancho no que a nobre vereadora falou, o importante dessa auditoria também, todos nós sabemos, até pela interventora, o executivo municipal que está acompanhando de perto, até para chegar aí a saber aí como que também gerou esse montante, esses 12 milhões de dívida. Na verdade, sabemos aí que o aporte que a doutora Adriana Lino, junto com a Mercedes, fez aí, propôs para o governador, justamente nós sabemos que não vai sanar todas as questões da Santa Casa, até porque é um montante de 12 milhões, mas eles precisam aí desses 2 milhões de forma imediata. Mas essa auditoria justamente é para saber também, para contratar essa empresa, essa pessoa qualificada, para saber também aonde foi gerado essas dívidas, né, que deixou a Santa Casa nesse estado. Então é importante essa auditoria, essa auditagem que será feita na Santa Casa, até para que nós possamos saber quem também são os culpados da Santa Casa estar hoje, infelizmente, nessa situação. Me permita mais uma parte? Para saber também a informação correta, para saber como que chegou essa situação tão difícil a Santa Casa de Misericórdia de Cambé. Sabemos que todas as Santa Casas, não só é problema de Cambé, mas é de todas as Santas Casas do Brasil, estão passando por essa dificuldade, mas então por isso que também esse crédito que chega no valor de até 150 mil reais é para se contrate uma empresa séria e idônea para que possa aí definitivamente, de forma efetiva, descobrir quem são os verdadeiros culpados para a Santa Casa estar nessa situação. E também, é lógico, o crédito abrindo aí uns 360 mil reais. Na verdade, no início, a doutora Mercedes, a interventora, a doutora Mercedes, juntamente com a doutora Adriana Lino, fez um pedido para o Executivo Municipal de um montante, na época era de 310 mil reais. O prefeito, permita mais 30 segundos até para mim finalizar, para mim tomar mais o tempo da senhora. Pode continuar. No início, Zé Ribeiro, a interventora, a doutora Mercedes, ela fez um pedido para o Executivo, Paulo Soares, no montante de 310 mil reais, e o prefeito está mandando um valor acima de 360 mil reais, é o que cabe no orçamento, nesse momento, para o Executivo Municipal. Então, é um projeto, tenho certeza que vai ser aprovado por unanimidade, mas mesmo aprovando esse projeto, eu tenho certeza que todos os vereadores, juntos, unidos, temos aí que se esforçar junto com o governo do Estado, junto com o governo federal, ainda para que possamos obter mais recursos ainda para a Santa Casa de Misericórdia de Cambé. Obrigado pela palavra, pela parte. Obrigado, nobre vereadora. Eu que agradeço a contribuição e assim, para concluir, é realmente uma votação bastante importante para todos nós vereadores, sabermos, né, que cada um dentro dos seus esforços, ou seja, não mediram esforços para que isso realmente acontecesse. Tanto a nível estadual, federal, a municipal, acredito que a nossa cidade está realmente feliz com esse resultado. Então, é a união de todos para um bem comum. O bem comum da Santa Casa, que, como eu tenho dito aqui, quem precisa daquela instituição somos nós, são os munícipes de Cambé, e cada um tem que realmente fazer a sua parte. Nós, como vereadores, o executivo, né, como o prefeito da cidade, o nosso governador, o federal também, né, a instância federal, porque nós sabemos que a saúde hoje é uma necessidade de todas as pessoas e que em todo o Brasil nós temos problema. E cada um tem que cuidar do que é seu, daquilo que está mais próximo dele. E eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui na nossa cidade. Então, acredito que todos os vereadores, tenho certeza, todos nós vamos votar a favor, porque isso vem beneficiar a nossa Santa Casa. Muito parte, nobre vereadora. Claro, à vontade. Como nós vamos votar em bloco, nós não temos muito tempo, aí eu já queria entrar no debate que a senhora propôs agora, e depois o meu tempo também está aberto para todo mundo. Então não vou ficar repetindo a importância do projeto, eu só assino embaixo de tudo que a senhora falou. Eu só queria que os nobres amigos vereadores a gente poder debater isso aqui para que fique bem claro, se os 150 mil vai ser repassado para a Santa Casa, e a Santa Casa que vai fazer essa auditagem, porque quando é a prefeitura que faz alguma auditagem, ela está submetida a alguns princípios da Constituição, né, que rege a administração pública, que a empresa filantrópica, particular, sem fim lucrativo, ela não está, né, numa questão de 3 orçamentos, porque daí a Santa Casa faz do jeito que quiser, e também no caso que se a intervenção
né, a intervenção já tem uma auditagem própria, porque a intervenção não é só a intervenção, vamos pegar isso aqui e vamos tocar para frente. A promotora falou que fez uma investigação, né, e apurou e ia imputar responsabilidade. Você já não teve uma auditagem feita pelo Ministério Público, e essa aqui seria um complemento, é só isso que eu não estou... Essa auditagem, se alguém puder, depois do meu tempo, eu já libero para todo mundo falar também. Uma parte, posso já, você me permite a parte? É que, vereador, se eu puder responder essa pergunta, se ali no projeto 62, está no artigo 1, logo no artigo 1 ali, fica o Poder Executivo autorizado a conceder a título de contribuição financeira à Santa Casa de Misericórdia de Cambé para suprir despesa referente a uma auditoria independente da gestão administrativa e financeira da entidade. Então, a Prefeitura está repassando para a Santa Casa. Na verdade, até o valor de R$150 mil, é lógico, tem toda aquela logística de você fazer a questão de pegar a empresa de forma séria, que trabalha com essa questão de forma responsável, séria, idônea, que tem no mercado de trabalho hoje, faz aí um levantamento de preço e contrata a melhor empresa, justamente para sanar e descobrir realmente aonde foram esse montante de dívida que chegou a fazer com que a Santa Casa hoje tenha quase 12 milhões de dívida. Obrigado, se eu pude tirar as dúvidas. Obrigado. Tudo bem, Conrado? Então tá, obrigada pela atenção de todos. Tem mais 2 minutinhos, vereadora. Fique à vontade. Obrigado, vereadora Estela. Palavra, presidente, já Palavra, na vereador sequência para a gente continuar esse debate. Eu agradeço a participação do Júnior, eu só queria realmente para a gente esgotar essa dúvida, porque a partir do momento que você transfere valores, a Prefeitura já não tem mais gerência sobre esse valor para fazer a auditagem, quem vai fazer é lá. Aí, como lá está sob intervenção, né, então a gente já vou fazer um pedido de informação para que encaminhe para casa, para a Câmara, todos os orçamentos que foram feitos para contratar essa empresa. Nós temos que ter a certeza também que é uma empresa idônea, sem lado, sem coloração também, né? Porque o Ministério Público a gente sabe que não tem lado, que entrou lá realmente por uma necessidade. Agora, e também saber, presidente, se isso está dentro da legalidade, né? Se a Prefeitura pode transferir dinheiro para que uma instituição particular faça uma auditagem para ela, né? Porque daí a gente cria uma jurisprudência também para que isso aconteça sempre que necessário e que fique claro que nós estamos votando aqui sabendo disso, porque senão ele fala, mas vocês votaram e nem discutiram. Não, estamos votando sabendo. Se amanhã alguém questionar, né, estou votando, mas como a matéria, o parecer é favorável e a matéria é muito importante, não vou ficar me apegando a esse detalhe. Mas é um detalhe que a gente também não pode deixar passar despercebido, que quem vai fazer a auditagem não é a Prefeitura. Se foi isso que eu entendi, o que o Júnior Félix falou, né, vai ser repassado para lá, e daí quem vai controlar essa auditagem é a Santa Casa. Então que a Santa Casa, quem vai fazer a auditora é a Mercês, a auditoria é a Mercês, é o Ministério Público, e a auditoria do Ministério Público? Não teve auditoria até agora lá, então imputou responsabilidade para as pessoas como? Com investigação superficial de documentos, né? Porque a gente sabe que o Ministério Público tem um setor de auditagem especial, né? E se isso foi observado pelo jurídico, tanto da Prefeitura, da Casa, né? Se essa possibilidade existe, para que ninguém venha depois falar se pode ou se não pode, que desde já fica o meu pedido de informação para que envie as cópias de todo o processo administrativo particular, que o hospital não é público, né? A Santa Casa não é pública, estamos falando, o hospital recebe subvenção, então vai ser feita uma auditoria, quem vai gerenciar isso, é só isso que eu queria, e está aberto para alguém quiser usar meu tempo também, pode falar, pode ficar à vontade. Depois também eu queria uma parte. Na verdade, até penso que a auditagem, vereador Conrado, é tão importante quanto a subvenção, até mesmo para que com a auditoria, com a empresa, é lógico que vai estar sobre consulta da doutora Mercês ali de perto, acompanhando de perto esse trabalho, e é tão importante para chegar aí a um denominador aí onde foi gerar tanto esse montante de despesa de dívida. Mas o importante também, hoje, pela informação que eu tenho, novo vereador Eliseu, é que a Santa Casa, tanto com o recurso do Executivo, da subvenção, tanto do governo do Estado e do governo federal, hoje paga-se todas as contas, não há um débito, não fica dívida para trás. Hoje, com essa auditoria feita, então não gera mais despesa, além do que a Santa Casa recebe. Antigamente, se gerava mais despesa, se gerava. Na verdade, como se diz o ditado, se gastava mais do que se recebia. Então, o importante dessa auditoria agora é descobrir... Pode falar. Pode continuar, na verdade. Aonde que ia esse dinheiro, como que se gastava esse dinheiro a mais do que era o previsto. Então, é importante para descobrir realmente
quem são os culpados, aonde tiver o que seja má administração. Então é muito importante, mas olha, é tão importante quanto a subvenção que nós estamos também aprovando aqui nessa casa essa tarde. Obrigado, vereador. Concordo. O senhor já quer falar, não continuar? Pode falar. É uma parte, só para dar uma sequência, né, para aproveitar o momento. Não, na verdade, o que eu estou me apegando também, inclusive nas exposições, né, de motivos encaminhados pelo prefeito, onde ele faz a colocação, que aqui está bem claro, está dizendo que é para que possa fazer o relatório e encerrar os trabalhos dessa comissão. Então, para nós, vereadores, é importante que isso aconteça, porque nós não podemos ficar eternamente discutindo o assunto aqui, nessa Casa de Lei aqui, e essa Santa Casa continue sob intervenção. Então, eu estou contente nesse sentido, que eu acho que com essa auditoria, né, e eu sei a colocação de Vossa Excelência, vereador Conrado, eu entendi perfeitamente. Já que o Ministério Público fez a intervenção judicial, você está fazendo a colocação, o próprio Ministério teria que fazer essa verificação, né? Mas eu entendi que a comissão que foi designada pelo Ministério Público, ela pediu essa auditoria para que ela possa concluir o relatório e submeter ao próprio Ministério Público. Então, esse é o meu entendimento e espero que seja o entendimento de todos os colegas. Obrigado, vereador Conrado. A parte, só para contribuir também com a discussão, né, com a reflexão que nós estamos fazendo, concordo também, Conrado, com relação a isso. Eu acho que é importante, acho que a transparência acima de tudo, né? Eu acredito que a partir dessa auditoria a gente vai realmente conseguir identificar quais são os problemas e aí a Santa Casa gerir os seus gastos e a administração realmente oferecer aí aos nossos munícipes um atendimento de qualidade. Mas eu acho que é interessante, a gente tem que realmente acompanhar, é a nossa função, né? E também o próprio Ministério Público vai estar bastante empenhado, acho que na pessoa da doutora Adriana, de que essa empresa, essa auditoria, essa empresa que vai fazer essa auditoria, seja realmente que tenha aí uma transparência bastante grande e também no caso de fazer uma própria licitação, né, o melhor preço, até para que a gente possa ter uma economia, né? A Santa Casa precisa de economia para que as coisas comecem. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço a contribuição e concordo plenamente com tudo que foi falado. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm empresas de auditagem por aí, então por isso que é necessário fazer com transparência para que ninguém tenha vínculo com nenhum dos lados, né, com nada disso aí, porque como é a Santa Casa que vai fazer, e concordo também com o Júnior Félix que a subvenção é tão importante quanto a auditagem, ou a auditagem é até maior, e gostaria realmente que tivesse uma auditagem ali para que descobrisse, que investigasse realmente, porque se tem uma coisa que eu tenho nojo é gente que desvia dinheiro de saúde, que desvia dinheiro do local que a pessoa mais precisa. Aí a Santa Casa está um rombo dessa forma, e se fizer auditagem e não encontrar nada, vai dar também a credencial para as pessoas que estiveram lá, né, e tiveram seus nomes assim jogados no lixo, né, e não encontrar nada, de que realmente credenciaram elas para que elas possam até retornar amanhã depois, porque se fez auditagem não encontrou nada, e retornam até com mais valor do que saíram, porque essa intervenção realmente machuca as pessoas que não tem nada a ver. Agora, se teve alguém na Santa Casa que cometeu algum desvio de dinheiro lá, mas eu vou dar muita risada na hora que for para a cadeia, tem que ser preso mesmo, porque nós temos que admitir isso. Nós temos aqui nossas divergências nessa casa, né, principalmente eu com o vereador Júnior Félix, mas quando eu fui presidente aqui, eu aprovei minhas contas no Tribunal de Contas, não teve problema, e sou testemunha de quando o Júnior foi testemunha aqui, o Júnior foi presidente também dessa casa, e eu estive junto aqui, não teve nenhum desvio de verbo, não teve problema nenhum, que foi uma pessoa honesta nessa casa. Minhas divergências com ele é de ideias, é no campo político, mas eu sou justo de reconhecer isso. Então eu não tenho problema nenhum, se eu tenho conhecido na Santa Casa, se eu não tenho, eu quero que se lasque todo mundo que pegou dinheiro, né, porque o Brasil só está nessa porcaria porque tem gente sempre que quer levar proveito de dinheiro do povo. O cara pegar ônibus, hoje mesmo tinha aqui 3 senhores catando papel aqui do lado da Câmara para pegar dinheiro, para levar para a saúde, para ter um desgraçado ir lá roubar, aí a pessoa precisa de um atendimento e não tem. Então tem que exterminar essa raça de verme que existe na política ainda, que desvia dinheiro. E essa auditagem que vai servir para isso. Imputar aos culpados responsabilidade, e aquele que não teve culpa de nada, né, vai poder vir a público agora e falar assim, passei por uma auditagem e não encontraram nada na minha vida, vai poder vir usar essa tribuna aqui, né, e criticar aquelas pessoas que tanto jogaram o nome dele no lixo. O Paulo Soares quer falar? Vereador, o senhor me permite? Boa tarde a todos. Eu só gostaria de dizer o seguinte, e para contribuir, eu até agradeço, mas
Nós, enquanto vereadores aqui, sem dúvida nenhuma, nós vamos aprovar e sempre aprovamos qualquer investigação nesse sentido, até para que se dê um resultado de tudo isso, dessa intervenção e dessas auditorias, para não generalizar, porque tem muita pessoa honesta lá também, que às vezes pode estar sendo colocado num pacote perante a opinião pública, e está sendo condenado junto com os outros. Mas a população como um todo, sem dúvida a população espera uma resposta. Seja intervenção, seja auditoria, seja o que fizer lá, até se o Papa for exorcizar, eu não sei o que precisa ser feito lá, mas a população espera uma resposta. Se houve desvio lá, vereador Zezinho, alguém tem que ser responsabilizado. Porque senão, é o que eu disse aqui na outra sessão, e eu até agradeço o vereador que me permitiu terminar a sua fala. Depois, se o vereador quiser, eu peço a fala também para o vereador concluir. Mas senão nós vamos ficar aqui, vereador Júnior Félix, solicitando verbas públicas para a Santa Casa para o resto do mandato, para o resto da vida, e vai ser um poço sem fundo. Então nós precisamos dar uma resposta para a comunidade. A intervenção, ela foi boa? Não sei, mas se foi, precisa dar uma resposta para a comunidade. Qual que é a resposta? O que aconteceu lá, vereador Magnata? Foi sobrenatural? Foi material? O que foi? Foi desvio? Não sei. Então a população espera uma resposta. Porque daqui a pouco, vereador Conrado, nós vamos aprovar verba para a Santa Casa, vamos ser criticados na rua. Vocês estão enchendo aquele lugar de dinheiro e aí, não vai resolver nunca aquilo lá? Então, acho que a gente deveria refletir também, e fica aí, eu já falei até com a promotora sobre isso, mas reforço aqui. A população e a cidade como um todo esperam uma resposta. Muito obrigado. Eu agradeço o vereador Conrado, que cedeu também usar parte aos novos vereadores. E continua em discussão. Palavra, vereador Cecílio. Não, eu só fico triste porque o Ministério Público ele fez uma intervenção na Santa Casa e agora mandou a conta para a Prefeitura. É isso que a gente fica chateado. Porque o Ministério Público, o Poder Judiciário, ele tem orçamento. E faz parte do trabalho do Ministério Público fazer intervenção, auditoria, e aí quando vem a despesa, ele manda a conta para a Prefeitura. Então, o Ministério Público fez uma intervenção na Santa Casa e não deu conta de fazer a auditagem. E está passando a despesa para o município pagar. E a subvenção que o município dá, e está claro, pedi até que trouxesse a lei orgânica aqui, ela é para assistência social, saúde e educação, né? Não é para pagar a investigação. E a gente lutou tanto para que viesse dinheiro para a Santa Casa, e o dinheiro vem para pagar o serviço da promotoria pública. Porque quem fez a intervenção na Santa Casa não foi o município de Cambé, quem fez a intervenção foi o Ministério Público. E aí, para que a intervenção saia correta, precisa de uma auditagem. Aí mandou a conta para a Prefeitura. Tudo bem, a Prefeitura precisa ajudar para terminar essa intervenção, só que se a gente for nessa linha, daí cai naquilo, que tudo sobra para os municípios. E até aquilo que não é de obrigação, e essa o governo federal não tem nada a ver com essa, né? Essa conta o município abraçou a jaca por conta própria. Porque o Ministério Público em Londrina, eu nunca vi falar que o Ministério Público fizesse uma intervenção e pedisse para a Prefeitura pagar o serviço para eles, né? Então, no meu entendimento, e o Conrado falou de legalidade, inclusive essa questão é de se questionar como que o município paga uma auditoria dentro de uma empresa privada. Eu quero que a Santa Casa repense o uso desse dinheiro. São 160 mil, pelo valor que os funcionários ganham lá, dá para pagar praticamente quase todo o pessoal a folha de um mês. Aí, diante de todas as dificuldades, a falta de médica, a questão da UTI, nós temos 4, esses dias estava com 6 respiradores estragados, quebrados. E aí o Júnior falou dos valores. Eu acredito que a auditoria seja cara mesmo, deve ser 160 mil. Eu tenho notícia que pessoas que se especializam em auditoria ficam ricos, inclusive, porque é uma coisa que dá dinheiro. Agora, o que eu não concordo, eu acho assim, eu até estou com dúvida assim, com relação a esse projeto, porque a obrigação do município é ajudar na questão da saúde, de pagar despesas médicas, inclusive o nosso convênio assinado entre o município de Cambé, o plano de trabalho assinado entre o município de Cambé e a Santa Casa, o dinheiro é exclusivamente
para pagar plantão médico do pronto-socorro. Inclusive, existe uma briga há muito tempo, onde eles questionam por que não abre para a gente usar o dinheiro para outras coisas. Porque antes ficava faltando médico e dizendo que o município não tinha mandado dinheiro. Aí, numa reunião do Conselho de Saúde, foi dito, então, que o dinheiro repassado seja utilizado exclusivamente para pagamento de plantão médico. Aí veio a auditoria. Quem que fez a auditoria? Quem fez a intervenção? Ministério Público. Aí, o Ministério Público ele tem que ser dotado também de estrutura para fazer o seu trabalho, porque senão vem, faz uma intervenção, fez um alarde desgraçado, agora precisa, para concluir, precisa de uma auditoria. Quem paga a auditoria? Prefeitura Municipal de Cambé. Uma parte, vereador. Sim. Se você quiser concluir, né? Só para ajudar no vosso discurso, na verdade, o que nós queremos é que deixar bem claro, né? Que esses 3 projetos de lei, eles passaram pela Comissão de Discussão de Justiça, evidentemente que os nossos técnicos, eles puderam analisar, e isso nos tranquiliza um pouco mais, mas eu entendo a sua preocupação, vereador. Eu vejo o foco onde você está colocando, né? Que é no sentido que é um gasto que está sendo executado pelo Poder Executivo em cima de uma ação do Judiciário. Mas a gente fica tranquilo, porque os 3 processos passaram pela nossa comissão e isso nos tranquiliza muito. Mas eu entendi perfeitamente a colocação de Vossa Excelência. Vereador, obrigado, permite vereador. uma parte, 30 segundos, Sim. se permite? E na verdade, até pegando um gancho, até no que o vereador Conrado falou, e quando eu falo que a auditoria é tão importante ou mais que a subvenção, é porque se nessa auditagem que fizerem constatar quem errou, ou que teve lá, aonde foram parar os 12 milhões, o que houve de errado, qual o montante, qual o valor, na verdade é importante até para que a justiça também determine a volta dos recursos, buscar os recursos de volta. E como faz isso? Bloqueando bens, dinheiro, ir atrás dos responsáveis. Então eu penso que na verdade a quantidade de valor que pode retornar numa auditagem com a questão jurídica, com os advogados, é muito maior que os 360 mil. Por isso que eu falo, vereador Círio, vereador Conrado, que é tão importante quanto a subvenção que nós estamos votando. Obrigado, vereador. Uma parte, não, vereador? Sim. Só para contribuir, porque foi exatamente isso que eu levantei, da questão da legalidade. Eu não estou seguro se essa forma... Por quê? A prefeitura fazer uma auditagem no valor do repasse que é, né, para lá, é uma coisa. A gente votar aqui. Então, tipo, o que foi divulgado na imprensa que é 510 mil para Santa Casa, e às vezes o funcionário fica achando que é 510 mil, são 360, já que 150 vão para auditagem. É a auditagem que a Santa Casa vai fazer em todo o hospital, inclusive na ala particular, né? E a auditagem do Ministério Público. Essa auditagem vai contestar a auditagem que o Ministério Público fez, está de acordo? É só na questão agora, eu penso que no direito os fins não justificam o meio, porque se os meios foram ilegais, os fins, se forem ilegais, também vai empatar, porque você atingiu um fim, mas o meio que você usou também é ilegal. Então você vai querer ter moral para criticar alguém, se o que você fez também não está dentro da legalidade. O que é legal é você buscar a ilegalidade por meios legais, porque senão empata. É a mesma coisa o policial ir por linhas... né, que fora mais 30 segundos. Então é isso que só que eu queria entender, mas passou pelo jurídico da casa, passou pelo jurídico da prefeitura, mas como a gente sempre contesta aqui os pareceres jurídicos, eu também confesso que se pode repassar uma subvenção para aquela instituição fazer a auditagem. Mas que eu concordo com os vereadores, com que tudo que foi falado aqui, que a auditagem é extremamente importante, eu concordo. Né? Eu só queria que fosse esclarecido de vez, e depois a gente pode pedir até algum parecer jurídico nesse sentido, porque se essa forma mais adequada de se fazer uma auditagem, né? E conversar até com a promotora depois, se ela não fez a auditagem, né? Ou se fez a auditagem, e porque nós estamos fazendo aqui com a boa intenção, mas aquilo que eu digo, eu nunca quero que uma boa intenção minha atropele o que a lei preconiza para mim obedecer, porque senão eu estou cometendo a mesma ilegalidade daquelas pessoas que eu estou apontando o dedo. A parte, 30 segundos. Eu concordo com tudo isso que a gente está colocando aqui, mas eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que nós chegamos num ponto da encruzilhada que a gente vai ter que escolher, né? Para que a gente possa chegar a um resultado definitivo do que aconteceu, a gente vai precisar fazer essa auditagem. Essa auditagem tem que acontecer, porque se ela não acontecer, como o Paulo Soares falou, daqui a pouco vem novamente novos pedidos de aporte e a gente não chega a nenhum lugar.
Então, eu acho que é importante todo esse debate, é importante as nossas colocações, para que fique registrada a nossa preocupação, né, com essa legalidade e, ao mesmo tempo, que nós estamos num ponto que a gente não tem mais para onde seguir. A gente realmente precisa que isso aconteça. E essa auditagem, eu acho que vai pôr, acredito que vai pôr um ponto final e esclarecer tudo o que aconteceu. Obrigada pela parte. Não, eu estou levantando o questionamento e eu vou votar favorável a essa matéria e eu não estou dizendo que não é preciso que tenha auditoria. Eu só estou dizendo que o Ministério Público fez uma intervenção e passou a conta para o município. Porque quem que vai, no fim das contas, pagar para esclarecer as coisas, ver onde aconteceu tudo, é o município de Cambé. E eu penso assim, você já pensou se começar a ter intervenção em outras entidades e todos o município tiver que se responsabilizar para finalizar os trabalhos do Ministério Público? Então, numa oportunidade que tiver, eu quero questionar a doutora Adriana o que foi que o Ministério Público levantou de concreto, de auditoria, e apontou como saída. Ou essa auditagem é para apontar caminhos de como conduzir o hospital daqui para frente. Eu penso que a auditoria também tem que mostrar como que vai ser conduzida as coisas daqui para frente, de uma forma que não tenha que gastar 150 mil para cuidar de auditoria. E auditoria em grandes empresas, hoje é a coisa mais normal do mundo. É fato. As empresas fazem auditoria até para encontrar o melhor caminho. Eu só questionei assim, que essa auditoria não era obrigação do município de Cambé. Então, conclui e acho que as palavras da Estela aí, acho que é o que conforta. Nós chegamos no limite. Obrigado, vereador. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Paulo Soares. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, secretário, vereadores e a vereadora, servidores, os assessores, também a comunidade aqui presente, o senhor Osvaldo, também a Ivanilde, o senhor Uriel, o Silvio, o Vidotti. Boa tarde a todos e a TV Cambé e a todos que nos assistem. Na verdade, eu nem ia fazer o uso da palavra, senhor presidente, mas eu fiquei intrigado, até fui ali tirar uma dúvida com o vereador Conrado. Eu vou votar favorável, porque toda auditoria ela é importante, nós sabemos disso, mas tem algumas questões que me preocupam. Eu não estou aqui insinuando nada, mas é o que eu disse na parte que eu fiz do vereador Conrado. A população espera uma resposta. Se vai ser feita essa auditoria, então não está correndo processo judicial nenhum. Haja vista que não tem como correr um processo judicial sem saber realmente o que de fato aconteceu. Então nós estamos com quase 1 ano de intervenção. Eu também não quero colocar o Ministério Público em xeque, mas eu acredito, senhor presidente, não sei nem se a casa tem essa prerrogativa, se fosse o caso nós fazermos um pedido de informação para o Ministério Público, porque nós precisamos saber a que veio a intervenção, nós precisamos saber quais os resultados da intervenção, e nós precisamos saber também se as pessoas, se houve desvio, e se as pessoas que desviaram estão sendo punidas, porque a sensação de impunidade que tem nesse país como um todo já é muito grande. O descrédito em relação aos setores públicos é muito maior ainda. E o que me preocupa é amanhã a opinião pública se inverter. E ao invés da gente achar que está fazendo um favor em doar dinheiro para a Santa Casa, a comunidade vai nos interrogar nas ruas se nós estamos fazendo certo ou não. Por quê? Porque não veio uma resposta concreta. As pessoas que fraudaram a Santa Casa. E esse dia eu fiz um discurso mais ou menos na linha do vereador Conrado. Que se aconteceu isso, que se fraudaram a Santa Casa, essas pessoas não têm nem pai nem mãe. Porque acho que nunca precisaram da saúde pública. Então, o que eu queria era o seguinte, nós vamos votar aqui essa auditoria. Após essa auditoria, qual vai ser o resultado? Isso vai gerar as ações judiciais, se houve desvios, porque dá-se a entender que houve alguma irregularidade, porque senão não teria intervenção. Se estivesse funcionando 100%, o senhor quer uma parte? Eu gostaria. Pois não, fica à vontade. Também para enriquecer mais uma vez. Ou para complicar mais. Na verdade é o seguinte, o Ministério Público deixou bem claro, e está aqui o vereador Conrado, o doutor Paulo Meck, né?
o vereador Cecília, alguns estiveram comigo lá em algumas visitas que a gente fez, e Vossa Excelência também, que esteve comigo, né, na Santa Casa, e na presença da nossa promotora Adriana Lino. E deixou bem claro que, e o Conrado já enfatizou algumas vezes aqui, que o Ministério Público não tem condições de fazer esse trabalho. Então eu entendo, para que esse trabalho, para onde o Ministério Público designou um grupo de pessoas que fizesse essa intervenção judicial, eu entendo assim, que inclusive a pressão que está sendo, e vamos falar claramente, nós não podemos esconder isso aqui, existe uma pressão não só em cima dessa Câmara Legislativa, do prefeito municipal João Pavinato, mas há uma pressão muito grande em cima também da promotora. Eu acho que o caminho que ela achou para resolver esse problema é fazer essa auditoria, mesmo porque aquela, mais um minutinho, pode prosseguir. Mesmo porque aquela entidade, no caso do Ministério Público, não tem dotação de estar fazendo uma investigação. Então, eu vou nessa linha e estou entendendo dessa forma. Mas acho interessante e oportuno os questionamentos, porque é aqui o local correto para que isso ocorra. Obrigado, vereador Paulo Soares. Aproveitando já que o senhor foi interrompido, e a linha de raciocínio do senhor é interessante, porque ao que parece? Então, se o município não se adequa ou não aceita essa subvenção de mandar para fazer auditoria, sai uma investigação com base no quê? Um indiciamento de pessoas com base no quê? O Ministério Público fez ou não fez uma auditoria? Ele precisa saber. Fez ou não fez? Não tem condição, mas nesse caso fez. Ou não tem condição nos outros? É isso que a gente precisa saber. Porque se o município não manda 150 mil, da onde partiu tudo isso daí? Como que é feito, né, a investigação do Poder Judiciário? Tramitar a ação, tramita, mas e daí? É fiel às suas conclusões? Porque hoje aqui nós estamos enviando para fazer a auditoria que vai corroborar com tudo isso que vem sendo feito. Todos aqui concordam que precisa. Mas e daí se não faz isso? Que teria feito? Que resultado teria dado essa intervenção? Uma parte, mais 30 pois não, segundos, fica à vontade, vereador. Eu entendo que essa auditoria é do Ministério Público, da maneira como eu estou vendo aqui. Apenas pediu recurso para o município. Mas obrigado, vereador. Vereador, só uma parte. Lendo a exposição de motivos, fica bem claro aqui, numa interpretação, que isso já está em fase de conclusão, que é o pedido do relatório final. Então, os trabalhos, segundo aqui, eles vão se encerrar. E mostra que a comissão, pelo que eu li aqui pelas exposições de motivo, que essa comissão não tem essa condição de chegar nesses dados. E depois ela fala logo aqui embaixo na exposição de motivos também, que ele reconhece que a entidade está numa situação financeira precária, e daí a minha dúvida, daí talvez seja uma questão mais jurídica, essa intervenção, ela tem o poder de polícia? Ou a partir do que vai surgir aqui agora? E agora chegou a hora final de apontar, tem irregularidade, tem isso, para daí o Ministério Público fazer a denúncia e daí se começar a parte investigatória, se tem criminal, se não tem. Então, aqui eu estou sentindo que é relatório final, então talvez essa angústia que nós estamos declarando aqui, que nós queremos saber o que aconteceu, ela vai se exaurir e que a comissão, em tese, ela não tem condição e ela também não tem recurso para estar fazendo os pedidos. Essa era a minha contribuição. Agradeço. Não, e até dentro dessa linha que o senhor falou, o vereador Conrado, o vereador Eliseu também, a gente percebe-se aí a importância maior ainda de nós aprovarmos essa auditoria. Até porque, haja vista, depois dessa auditoria, dá-se a entender que o caso vai ser encerrado. Né? Esperamos que seja encerrado. E aí, teremos respostas, quem tiver que pagar o que tiver que pagar, vai ser geradas as ações judiciais. Esperamos. Então, nós estamos votando com essa consciência. Viu, vereador? Eu também, vereador Conrado, apoio essa auditoria nesse sentido. Agora, que fique claro que nós queremos uma resposta, não só nós, como a comunidade como um todo. Até porque, é o que até o vereador Conrado fez uma citação, pode ter pessoas que são vistas de forma errônea e que após essa auditoria, às vezes as pessoas podem dizer assim, olha, realmente era idôneo, não tinha nada a ver, ou esse devia, esse não devia, até para não colocar tudo num pacote só, até para a gente não generalizar. E até também para recuperar a credibilidade da Santa Casa, que eu não estou dizendo que não tenha, mas que sem dúvida nenhuma, com tudo isso, é afetada de alguma forma. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, só para pode falar. Continuar o debate que está interessante e também do que o Romulo falou que é interessante para a discussão, que a comissão, que a comissão seja como a própria exposição de motivo diz, encarregado para agir administrativamente
na intervenção e tomar decisões com relação ao gerenciamento administrativo. Então, comissão formada para gerir ali e tomar decisões na questão administrativa. Mas na questão investigativa, quem faz é o Ministério Público. Né? A questão do presidente é legal porque não é para o Ministério Público a subvenção, é para a Santa Casa. Então quem vai fazer a auditagem é a Santa Casa. E essa auditagem não sendo feita pelo Ministério Público, talvez não sirva para subsidiar, né? Às vezes o promotor está dando risada que eu posso estar falando besteira, porque se eu fosse inteligente não estava aqui, eu era promotor também, tinha estudado. Mas é a dúvida que eu tenho. É a dúvida que eu tenho, porque né, vai servir uma auditagem paralela que não é oficial do Ministério Público para subsidiar um indiciamento de alguém? O senhor quer prosseguir? Não, eu concordo com o senhor. E dizer que também que nós também somos muito inteligentes para estar aqui, né? Não é porque nós estamos aqui que nós não somos inteligentes, mas sem dúvida, juridicamente, nesse assunto, eu entendi o que o senhor quis dizer. Foi só para descontrair. Realmente a gente espera que o Ministério Público realmente efetive esse resultado. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Soares e os colegas vereadores e vereadoras que fizeram usar a parte. A palavra, nós continuamos em discussão. Em primeira votação, projeto de leis número 61, 62, 63/2013. Os vereadores que forem contrários, que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos. Ficam as senhoras e senhores vereadores convocados para a 9ª sessão extraordinária, a ser realizada amanhã, dia 7 de novembro, às 15h30. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos.